Às vezes é possível que uma criatura muito estranha nasça entre os animais. Muitas vezes são criaturas anormais, que por acaso do destino conseguem sobreviver ao processo de nascimento. No entanto, nem todos são casos naturais. Alguns podem se tornar experimentos genéticos pelo homem. Hoje vamos contar duas histórias que o deixarão chocado, se perguntando se estes seres nasceram de forma natural ou se os seres humanos tiveram algo a ver com este processo, ou mesmo se há algo mais sobrenatural envolvido. Atualmente, nos laboratórios de todo o planeta, os cientistas se dedicam a pesquisar tudo relacionado ao desenvolvimento de híbridos, criaturas meio humanas, meio animais. As razões são desconhecidas e pode parecer algo saído de uma história de ficção científica, mas não está tão longe da realidade. Combinar o DNA humano e animal não é impossível nos dias de hoje. Na verdade, já foram realizadas experiências, o que provocou muito debate entre o público, argumentando as questões éticas envolvidas. Alguns parecem concordar com essas atividades, afirmando que isto poderia ser benéfico para o processo evolutivo da humanidade, enquanto outros afirmam que estes são atos artificiais, que prejudicam o desenvolvimento natural da humanidade. Seja quem tiver razão, é um fato. E os cientistas não vão parar até atingirem seus objetivos. Como exemplo, temos o caso de um híbrido meio humano, meio chimpanzé, nascido nos anos 20, em um laboratório em Orange Park, Flórida, Estados Unidos. Gordon Gallup é um psicólogo evolucionista que revelou ao mundo no início deste ano o segredo que havia sido mantido por décadas. Gallup explica que foi seu ex-professor universitário, agora falecido, que contou a ele todos os detalhes deste experimento científico. Tratava-se da criação de um híbrido, com características tanto humanas quanto de chimpanzé. Humancé foi o termo dado a esta mistura artificial. O laboratório em questão era o Centro Nacional de Pesquisas de Primatas, IRCES. O psicólogo também fez outra revelação surpreendente. Os humanos podem cruzar-se com outros símios, e não apenas com os chimpanzés, deixando todos que o ouviram chocados. Nossa primeira história de hoje se passa em uma fazenda nas Filipinas. Uma cabra deu à luz a uma estranha criatura, meio porca, meio humana. Josephine Repique é uma fazendeira de 40 anos, que viveu toda a sua vida na pequena fazenda que pertencia à sua família. Sua manhã teria começado como qualquer outra. Ela teria que recolher os ovos de suas galinhas, ordenhar as vacas e alimentar os porcos e cabras. A rotina dela tinha continuado normalmente, até que chegou a hora de alimentar suas cabras. O que ela encontrou deixou-a profundamente aterrorizada. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, considere a possibilidade de inscrever-se e deixar a sua curtida. Uma de suas cabras, que ela havia carinhosamente chamado de Molly, havia dado à luz na noite anterior. Certamente, isso não era o incrível sobre o assunto, já que Josephine sabia que sua cabra iria dar à luz a qualquer momento. O verdadeiramente chocante era a criatura que havia nascido de Molly. Isto era uma espécie de mistura entre um porco e um humano. Josephine descobriu que era o animal mais horrível que ela já havia visto em toda a sua vida. A mulher não hesitou em correr do local gritando, o que rapidamente fez sua família perceber que algo ruim estava acontecendo. Josephine, em lágrimas e gritos, disse a eles: "Temos um demônio na fazenda!" Sua família correu imediatamente para ver de que criatura se referia a mulher e, como ela, eles ficaram horrorizados. Eles não hesitaram em recorrer aos jornais para relatar a existência desse estranho ser, que eles acreditavam ser o produto de coisas sobrenaturais. O Mail Online News Media correu para o local para capturar a aberração com a câmera. Como pode ser visto nas imagens, o pequeno animal sem pelos é muito maior que seu irmão e tem pele rosa pálido, pelos brilhantes, pernas tipo porco e até mesmo um nariz, assim como um bebê humano. Ficamos chocados.
disse Repik ao noticiário. Não podemos explicar o que isso parece. Todos os nossos vizinhos se reuniram em nossa casa para dar uma boa olhada. Infelizmente, ou felizmente, dependendo de que você perguntar, a cabra e seus 2 bezerros morreram alguns dias depois do parto. Tudo isso chocou e desencadeou o terror entre os camponeses que viviam na área, pois alegavam que a criatura mutante havia sido um demônio, anunciando uma maldição para todos os aldeões. Ninguém sabe o que é, mas não é um bode, acrescentou Repik. É assustador. Todos nos perguntamos por que aconteceu e se é um presságio de azar. Mas, apesar do pânico causado pelo nascimento da estranha criatura, os especialistas acreditam que o bode realmente sofreu uma mutação genética no útero. A doutora Agapta Salces, do Instituto de Ciência Animal da Universidade das Filipinas, disse que, após assistir ao vídeo, ela acredita que também pode ser algum tipo de doença genética. É um possível caso de mutação genética, disse a doutora Salces. Também é possível que a mãe tenha contraído uma doença chamada febre do Vale do Rift por picadas de mosquitos, e isso causou o fraco desenvolvimento do bezerro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a febre do Vale do Rift, RVF, na sigla em inglês, é uma zoonose viral que afeta principalmente os animais. É difícil distinguir de outras doenças semelhantes à febre, tais como malária, febre tifoide e febre amarela. Ovelhas e cabras parecem ser mais suscetíveis a ele do que outros animais. No entanto, os usuários das redes sociais também ofereceram suas próprias explicações para a criatura. Eles afirmam que a criatura misteriosa é o trabalho de experiências científicas sinistras, que estão sendo realizadas na região e em certas partes do mundo. Agora cabe a você decidir no que pode acreditar. Entretanto, este não é o único nascimento de uma criatura mutante. Nossa segunda história aconteceu em uma fazenda no Camboja. Keo é um fazendeiro de 50 anos que se levanta todas as manhãs para alimentar os animais de sua fazenda, especialmente os porcos, que ele considerava seus favoritos. Mas algo muito estranho aconteceu com ele naquela manhã. Keo tinha visto uma de suas porcas deixar seu curral e vagar pela floresta. O fazendeiro não podia se dar ao luxo de perder um dos seus animais, então ele não hesitou em ir procurá-la. Horas haviam passado e o cambodiano não conseguido encontrá-la em nenhum lugar, e quando ele estava prestes a perder a esperança, a porca veio correndo para ele sozinha. Ela estava ferida, mas por alguma razão ela não parecia estar com dores. O fazendeiro a levou e a guiou de volta para a fazenda, onde ele cuidaria dela. Passaram-se dias desde aquele incidente. Keo tinha conseguido curar as feridas de sua porca. No entanto, ele tinha notado que desde então o animal estava se comportando de forma muito estranha. Não se juntava aos outros porcos, não entrava na lama e, às vezes, tentava ficar de pé em 2 pernas. A porca se comportou mais como um ser humano do que como um animal. Keo também começou a notar que a porca estava grávida, o que era quase impossível, pois ele mantinha os machos separados das fêmeas. Tudo isso parecia muito estranho para o cambodiano, e ele chegou a pensar que a porca poderia estar possuída por algum espírito sobrenatural. Mas ele não pensou mais nisso, pois, além desse estranho comportamento, a porca estava muito obediente e calma. Uma semana havia passado e o animal estava prestes a dar à luz. Apesar de tudo, Keo se preparou para ajudá-la no parto. Talvez seu comportamento estranho se devesse à sua gravidez incomum, e ele esperava que quando ela desse à luz, a porca voltasse ao normal. Depois de uma longa hora de parto, o animal finalmente havia dado à luz a um único bebê. Mas quando o fazendeiro foi olhar a criatura que a porca havia dado à luz, seu sangue esfriou em seu corpo e ele começou a chorar. O bebê parecia mais um humano do que um porco. Chorava até mesmo como um bebê humano. Keo não poderia acreditar em seus olhos ou em seus ouvidos. O homem fugiu do local. Ele teve que alertar seus vizinhos do horror que estava vivenciando, na esperança de que alguém pudesse ajudá-lo.
Quando ele atraiu as pessoas para a fazenda para ver a criatura, ela se foi, assim como a porca que a havia gerado. Os vizinhos de Keo ficaram desapontados e chegaram ao ponto de chamar o homem de louco. Até hoje, o cambodiano não sabe se o que ele experimentou foi algo da natureza ou uma experiência de cientistas locais. Este foi o vídeo de hoje, e agora é a sua vez de responder a essas perguntas. O que você acha dos experimentos dos cientistas com animais? Você acha que o que Keo passou foi real? Ou o fazendeiro era apenas louco, como seus vizinhos pensavam? Você conhece alguma história semelhante? Deixe a sua opinião nos comentários. Além disso, você pode aproveitar e nos deixar o seu like, para que a gente saiba que você está gostando do nosso conteúdo e para que a gente continue fazendo mais vídeos desse tipo. Até a próxima! Tchau, tchau!